Pois bem, vamos juntos nessa conversa legal sobre intoxicação digital. Você tem assistido muita TV? Seus filhos ficam muito tempo na internet? Então presta atenção, esse programa foi feito para você, a gente quer te ajudar. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto e eu queria saber se você tem esse conhecimento de que o uso excessivo de tecnologia pode gerar dependência. E os especialistas já comparam essa dependência ao uso de álcool ou drogas. Olha só que interessante. A dependência digital afeta os comportamentos individuais e impacta nos relacionamentos também. Além disso, há efeitos colaterais desde a perda de sono, ansiedade, depressão, irritação e até prejuízos no trabalho e estudos. E para entender melhor esse assunto e saber como se desintoxicar, eu acho que isso é muito importante, a gente vai falar com a fonoaudióloga, a doutora Renata Donadelli. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda sua mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é 12 982660004. A doutora Renata já está aqui, eu estou bem feliz com a sua participação, alegre. Só não estou mais feliz porque a gente não está pertinho, viu? Mas eu acho que é necessário, né, Renata? Verdade, Teru. Que saudade, Teru, de estar aí com você. Pois é. É um prazer estar aqui novamente. Isso mesmo, mas logo, logo eu acho que a gente vai estar aqui pertinho para conversar mais sobre assuntos de saúde. As crianças e adolescentes também estão passando muito tempo na frente das telas. Por isso, a Rafa Martins conversou com a doutora Evelyn, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a gente vai conferir agora essa conversa. Essa cena é mais comum do que se imagina. Crianças vidradas na tela de um celular, computador ou televisão. A Daniela passa por isso e me conta um pouco da sua luta. Sim, infelizmente aqui em casa as crianças estão passando muito tempo na frente do computador. Eles já acordam na frente do computador. Essa é a realidade de muitos lares no Brasil e não apenas nessa quarentena. O número de crianças e adolescentes que usam a internet apenas pelo celular cresceu e muito. Segundo a pesquisa TIC Kids Online, divulgada em 2018, o percentual de jovens entre 9 e 17 anos que acessa a rede somente pelo telefone móvel chegou a 44%. No levantamento anterior, os dados de 2016, o índice era de 37%. E quem vai conversar comigo agora é a doutora Evelyn, ela que faz parte da Sociedade Brasileira de Pediatria e juntamente com alguns médicos escreveu vários manuais, dando dicas para vocês pais sobre como lidar com a criançada, principalmente em relação à exposição a essa tecnologia. Doutora, obrigada, viu? Doutora, conta um pouquinho para mim o que seriam esses manuais. A Sociedade Brasileira de Pediatria fica muito preocupada em treinar não só pediatras, mas o público em geral. Então, nós temos 3 guias, vamos dizer assim, de orientação. Esses manuais são virtuais e podem ser acessados por todos, é gratuito, viu? Olha, o intuito deles é alertar e informar os pais sobre como as telas podem prejudicar os pequenos. O mais importante é saber que a tela é, primeiro, pública, ela é externa, e ela estimula o cérebro da criança. Então, é importante também saber que tem consequências. A primeira enorme consequência é transtornos de sono. Então, a parte física. Criança precisa dormir, ter um sono adequado para crescer, né? Produção de hormônio de crescimento. A luz da tela, o que nós chamamos a onda azul, bloqueia a melatonina e prejudica o sono. Então vale a pena prestar atenção em quanto tempo as crianças passam nas telas. Então tem limite, sim. Primeiro, a Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como a Academia Americana de Pediatria, não é que proíba, mas recomenda crianças com menos de 2 anos, 0 de telas, nada de telas. Entre 2, 3, até 5, meia hora, um desenho animado, alguma coisa que a criança possa entender. A partir, então, de 5
Até 10 anos, nós estamos falando, de novo, meia hora, 1 hora, no máximo 2 horas por dia, mesmo assim com intervalos. A criança precisa brincar fora da tela. Tá aí algumas dicas importantes para esse momento, não é mesmo? É bom lembrar o seguinte: criança precisa brincar, comer sem telas por perto e passar o máximo de tempo possível com a família. É verdade, isso é só o começo da nossa conversa aqui. Eu quero perguntar para a doutora Renata, que é fonoaudióloga, e vai puxar essa conversa um pouquinho para os prejuízos que o contato excessivo com a tecnologia pode trazer até para o desenvolvimento da fala e do aprendizado, que é uma das especialidades dela também. Fala para a gente, doutora, grosso modo, que prejuízos essa criança começa a ter com o excesso de tecnologia de tela, vamos falar, vai? Olha, eu sempre gosto de falar que o prejuízo da tecnologia, porque a gente pode usar a tecnologia de várias formas. Hoje, na pandemia, a gente sabe como estamos usando até agora, olha só, né? Eu não poderia estar aí. Então, nós temos benefícios. Então, eu queria dizer que o problema não está na tecnologia, está na privação da interação que a criança tenha com os outros. Então, vejam, pediatras, como a doutora acabou de mencionar. Então, tem um limite. Então, quer dizer, eu posso oferecer com um limite, com sabedoria. Eu sei, nós sabemos, né, Teru? Somos mães. Como é difícil esse Nem limite. fale. Mas é importante que na nossa cabeça, né, fique ali um alerta. Uhum. Então, assim, me perguntam muito assim, a partir de que idade eu posso dar? Não tem programas pedagógicos, né? Aplicativos educativos. Então, eu sempre digo, a melhor coisa é a interação. Tá. Então, às vezes, o pai, ele quer fazer algo, ele mostra às vezes, alguma coisa, um desenho, mas ele está interagindo. Agora, você me perguntou assim, qual é o prejuízo para o aprendizado? O prejuízo, primeiro, que eu acabo de dizer, é o do sono. Uhum. E para a gente aprender, o que a gente precisa fazer? Dormir bem. Tá. Né? Vai reforçar nossa memória. Eu queria saber o seguinte, doutora. O aumento da ansiedade pode ter relação com o uso excessivo de redes sociais ou da exposição às telas? Se a gente pensar, né, que é essa ansiedade dessas crianças, tudo é para já, não é assim? Então, a criança pede, eu vejo a minha filha, eu tô com sede, aí eu tô levantando para ir buscar a água, mãe, eu tô com sede. É aquela vontade de querer tudo na hora. Por quê? Na tecnologia, num clique, você muda. É muito rápido. Isso não é só as crianças, a gente é assim. Lembra, Teru, quando a gente ia fazer uma conexão na internet, que discava e fazia aquele barulhinho, e a gente esperava? Era um tempo. Hoje, a gente se agonia girando o que está carregando. Então, o que seria essa ansiedade, essa pressa de resolver as coisas, de acontecer, a gente de consegue, efeitos especiais? A gente consegue ver muito assim que as crianças não assistem mais TV como a gente assistia no passado, né? Com comercial, com espera, eles assistem on demand. Então, quero assistir o desenho, acabou o desenho, já pula para o próximo, sem um espaço de espera, sem ter que aguentar nada. Então, realmente desenvolve um espírito de aqui e agora, tem que acontecer no meu tempo, né? E a vida não é assim, a vida não é assim. Como é que a gente consegue ter bom senso, Renata, e encontrar um equilíbrio saudável entre tecnologia digital e o mundo não digital, o mundo real, que a gente precisa conviver? Eu acho assim, quando a gente pensa em bom senso, eu acho que a gente tem que pensar numa balança, né? Em equilibrar. Então, assim, como que eu vou equilibrar? E nós estamos falando num período, Teru, que nós nunca imaginávamos. Eu não imaginava que minha filha hoje teria uma aula online, com 3 anos e meio, a sua menor também, né? Tem por essa idade. Nós estamos vivendo um mundo que está cada vez mais e irá ficar mais digitalizado. Uhum. Como ter esse bom senso? Então, eu acho assim, a gente pensar assim, não vou proibir, eu vou equilibrar. Porque tudo que proíbe, aí que vai querer, não é? Gera mais desejo, tá certo. Se a gente pensar, olha, que
o excesso, ele vai gerar sintomas. Então, o primeiro que a doutora, que você mencionou aí, a privação de sono, dor nas costas, dor no pescoço, a ansiedade, aquela angústia, ou aquela criança que fica entediada também. Desligou o videogame ali, ela já começa a ficar te importunando porque ela não sabe o que fazer. São sintomas, não é não? De dependência já. Tudo que gera uma dependência, a gente quer cada vez mais, não é assim? Tudo que gera uma dependência, eu me sinto bem. Porque assim, olha, é bem interessante a gente pensar, o cérebro é estímulos. E os eletrônicos têm um estímulo muito forte, que são as luzes, né? Alguns médicos até dizem que a criança fica em estado como se fosse de hipnose. Porque a gente já observou alguém, a pessoa fica assim, né, ó, vidrada. Quase parece não se mexer. Por quê? Porque o cérebro gosta disso. E cada vez ele quer mais. Inclusive, você estava mencionando dos desenhos. As pesquisas dizem, os controles de redes sociais, que as crianças não chegam a assistir o desenho inteiro, Teru. Ela já pula pro próximo. Ai. Então, o bom senso, qual que seria? Já que você vai ter que colocar o seu filho, então você escolhe o programa, coloque numa forma que você... Antigamente, a gente punha o DVD. Acabou o DVD, tem que escolher outro DVD. Então, se a gente dá um celular para uma criança, você vai ter paz, você vai achar que tá tudo bem, porque ela tá quietinha. E ela fica quietinha mesmo. Ela vai de um para outro e você perde totalmente o controle até do conteúdo. Eu acho que é muito interessante a gente pensar, você tocou num ponto fundamental, né? E talvez para ajudar a gente nesse controle, verificar o desempenho diário, as tarefas do dia a dia, não só escolares, mas em casa. Então a criança está ajudando ali a arrumar a cama, lavar uma louça, colocar, tirar a mesa. De acordo com a idade, eu acho que isso aqui é muito variável, mas necessário, doutora. E aí, você falando assim do desempenho, vamos ver o que compromete na comunicação. Vamos lá. Não é? A criança, muitas vezes, ela prefere, em vez de brincar com a mamãe, com o irmão, ela prefere ir para a tela. Os pais relatam que às vezes ela nem sabe brincar. Você já viu o pai que fala assim, ele não gosta dos brinquedos, ele só gosta do controle remoto. Ele só gosta do celular. Porque é isso que é oferecido. Agora, Teru, que criança tem? Porque a Teru é especialista, né? Ela tem aí, ela também é mãezona, gosta de criança. Que criança que não gosta de uma massinha, Teru? Ai, que delícia. Você tem que dar na mão dela, você tem que começar a brincar. Se a criança, ela não gosta, às vezes, tem crianças que têm até privação sensorial, Teru. Elas começam a ter nojo, tem agonia. Então, a gente pode envolver essa criança para que evite cada vez menos que ela fique nos eletrônicos, né? Vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas vai compensar. Agora, a gente faz um reflexo, uma análise dos hábitos e aí a gente precisa ter um plano de ação também, né? Então, você sugeriu aí a massinha, vai resolver? Ou vai ter uma hora da brincadeira lúdica, né? Vai ter esconde-esconde, vai ter um vivo-morto, né? Que é aquela brincadeira de sobe e desce. Porque a gente precisa se reinventar. Não adianta só analisar os hábitos e não tomar nenhuma atitude. Exatamente. Então, eu acho que assim, principalmente, como eu sou fonoaudióloga, o que mais me perguntam é sobre o efeito das telas numa criança que está adquirindo a linguagem. Meu filho não fala, ele não brinca, ele só quer ficar na TV. Mas a gente tem que ensinar a criança a brincar, né? E quando a gente fala de a gente ensinar a criança a brincar, o exemplo que você deu é maravilhoso. O esconde-esconde. Uma brincadeira que não precisa comprar nada, né, Teru? Só lembrar momentos bons na infância. Sabiam que o esconde-esconde eu posso desenvolver percepção auditiva, porque é falado, pode vir, aí vai dando aquela pista, tá na cozinha, tá na sala. Então, assim, olha que dinâmico que eu tenho. Eu ensinar a estratégia para a criança ganhar. O que eu tô ensinando para ela? Raciocínio lógico, estratégia, trabalho em grupo. Então, são muitas coisas. Com quantos anos? A gente, desde bebê, já começa a ensinar a criança a brincar de esconde-esconde. Cadê bebê? Achou!
calor, É né? verdade, é verdade, é um ótimo estímulo. Agora a gente tem um aqui que é um verdadeiro desafio, Renata, que é priorizar as atividades ao ar livre, justamente porque a gente está vivendo numa época de que a gente precisa ficar em casa. Então, às vezes a gente prefere ficar só nas telas, redes sociais, filmes, videogame e não faz nenhum tipo de atividade externa. Porque vamos combinar, as pessoas estão indo no mercado fazer uma comprinha, as pessoas estão fazendo, não sei, uma pedalada, alguma coisinha aqui e ali, quem não está no grupo de risco, então precisa priorizar isso ao ar livre. Exatamente, nem se for na janela da casa, no quintal. Às vezes, eu sei que às vezes mora em apartamento, mas em algum lugar, que nem aqui na minha casa, tem um momento do dia que no sofá bate o sol, então eu tento ao máximo aproveitar. Vou ser sincera, é difícil, porque o nosso dia a dia vai nos tirando de aproveitar. Mas vamos supor, você vai ler uma notícia, aproveita para ler num lugar onde que pelo menos pegue nas suas costas, porque também não é bom ler no sol, mas assim, que pegue no pezinho da criança. Legal. Ou no pé. Pensa assim, eu tenho que levar meu filho para tomar um ar fresco, e aí você vai junto, claro. E uma coisa legal, Renata, é que assim, ao ar livre, a gente tem vários também estímulos, né? Fecha os olhos, ouve a música que tá... Não sei se é barulho de carro, se é barulho de pássaro, se é barulho de vento, se é o barulho da chuva, se é um silêncio absoluto. Olha quantos estímulos ao ar livre a gente tem, né? Acontecendo. E aí, mesmo que você esteja, às vezes, numa grande cidade, né? Porque nem todo mundo tem o privilégio de estar, às vezes, ouvindo tantos pássaros, mas, graças a Deus, mesmo numa cidade grande, sempre tem uma formiguinha, um cachorro, um gato, né? E aí eu gosto assim, o que eu recomendo nesse momento que a gente não pode sair, mas pelo menos que você dê uma volta nem na frente da sua casa, com máscara, com a criança, ou no quintal, expor ela para tentar ver o mínimo de natureza possível, quer seja assim, ó, uma planta na sua casa. Legal. Renata, uma outra dica bacana para desintoxicar o digital, valorizar as amizades reais. A gente vai dar preferência, então, para as relações, não só a amizade, mas a família, né? Fazer um momento livre de tela, de repente. Eu não sei qual é o momento em casa. Em casa funciona à noite, por exemplo. É o momento da gente trocar ideia, é um momento de gratidão, uma brincadeira, um jogo de cartas ali, Uno, Cancan. Na minha época era famoso, ainda hoje tem. E nossa, faz uma diferença muito boa, viu? E aí, olha, eu sugiro para os pais, porque todos estão com tarefas online. Veja alguma situação, alguma tarefa, ou que reviva aquela tarefa, porque os professores sempre mandam, nem se for uma atividade de artes, uma música, para fazer com a família. Então, depois do jantar, nós vamos ver o que hoje vocês aprenderam. Foi sobre fração. Então, vamos comer a pizza para lembrar da fração. Legal. Então, os professores dão essas dicas, né? Uhum. Então, em vez do pai falar, porque às vezes tem muito pai que tá reclamando, porque a professora tá mandando muita coisa pra gente fazer, pega essas ideias que a professora tá dando, o conteúdo, e usa no momento da família. Então, à noite nós vamos fazer essa atividade junto que a professora falou. Legal. Ou às vezes o pai não sabe, é a hora do filho ensinar. O filho que vai ensinar a fração agora. Legal. Renata, tem essa daqui, olha, que eu acho muito válida, que ajuda a acalmar a ansiedade, que é prática de exercícios físicos regulares. Vida e Saúde está ajudando aqui os nossos amigos de casa com Acerte o Passe. Hoje tem Pilates em casa. Mas tem que ser regular, né? Tem que ser pelo menos 3 vezes por semana, todos os dias. Família inteira se mexendo. Porque senão não vai ter o efeito, não chega a trabalhar tanto o metabolismo. Inclusive, é perigoso quem não faz atividade física com frequência e, de repente, vai lá e faz uma atividade de uma forma exagerada. Então, é importante que você faça regularmente, como você falou, pelo menos 3 vezes por semana. O ideal é que a gente todo dia saísse para caminhar pelo menos 20 minutos, né? Ai, que delícia. Agora é o seguinte, Rê, muitas pessoas acabam pautando o seu estado de humor pelas publicações, pelas curtidas, pelos likes. E isso é um indício de que a gente está no caminho errado. Não é isso que vale realmente tudo para nossa vida, né?
Eu tenho um trabalho, você me conhece, me acompanha nas redes sociais, e eu sei o quanto que isso impacta na vida das pessoas e até na minha vida, sabe? Tem momentos, e eu já tive momentos que eu me vi assim, escravo da rede social. A gente tem que ter equilíbrio. A rede social a gente pode usar de uma forma muito boa. Eu tenho ótimas experiências e resultados com o trabalho na rede social. Mas e as pessoas geralmente só mostram o lado bom. Né? Ninguém quer mostrar. Verdade. Quer tirar uma foto descabelada, né? Sim. Então, e assim, as nossas relações reais são mais valiosas, elas precisam vir antes das interações ou das publicações. Agora é o seguinte, chegou uma pergunta aqui que eu quero ver se a doutora Renata pode nos ajudar. O Marcelo Vitor, lá de Feira de Santana, na Bahia, disse o seguinte: meu enteado tem 10 anos e só dorme com o celular. O que fazer para tirar esse vício? Vamos tentar dar dicas aqui para o Marcelo. Rê? Pois é. No início da nossa entrevista aqui, a doutora falou sobre os transtornos do sono. Pode ver que essa criança, ela já não consegue dormir sem o celular. Ou seja, essa criança, ela não dorme sozinha, ela é derrubada pelo cansaço, né? Então, ela só vai pegar no sono quando ela não aguentar mais. O cérebro dela, tipo, tô cansado desses estímulos. Então, pum. Então, o que a gente precisa fazer? Uma higiene do sono, até os médicos falam sobre isso. Então, o ideal, eu vou sugerir esse momento em família que a gente acabou de mencionar, Teru, e vou acrescentar mais uma coisinha, que seria, tô aqui, né, que eu não vivo sem eles, a hora da história. Pode ser o que a família gosta de ler, né? Tem família que gosta de histórias, de fábulas, tem família que gosta de ler a Bíblia, enfim, o que você gosta de ler, às vezes até um conteúdo da escola, como a gente mencionou, mas o ideal, antes de dormir, é uma história que traga paz, tranquilidade, né? Para você o quê? Começar a descansar. Eu digo que é um procedimento igual do avião, né? Começam a avisar, atenção passageiros. Então, quando a gente tem criança em casa, a gente tem que começar, não é assim, olha, 10 horas na hora de dormir, 10 para 10 vamos dormir. Não, tem que ser um pouco antes, tem que apagar as luzes para induzir essa pessoa ao sono. E muitas vezes a gente deita e não está com sono. E eu vou fazer aqui uma pergunta. Quem já acabou a energia e quando se viu, dormiu cedo? Pois é. Tá Por quê? certo. O escuro usa o sono. Adorei as dicas que você deu aqui pra gente hoje. Obrigada pela participação e até a próxima, tá? Até mais, muito obrigada. Até! Olha só, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta tem estreia por aqui. É o quadro Pilates em Casa. Já prepara aí um espaço na sua sala. Eu tenho certeza que você vai amar essa nova série de exercícios. E ainda tem receita de bolo de fubá com laranja. Olha que delícia! É vida e saúde, a gente volta já já.